Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa e nós vamos para mais uma leitura diária. E a leitura diária de hoje é a leitura de sábado, tá certo? O título da leitura: Abraão, pai dos filhos da fé, que está registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Essa leitura diária de sábado é referente à lição número 2, do dia 12 de abril, agora, amanhã, no dia que eu gravo esse vídeo. O título da lição é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Bom, o que está escrito em Gálatas 3:7? Carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. Lembre-se, quando a Bíblia menciona, dá título, deu, por exemplo, o título, Carta aos Gálatas, lembra-se, é uma região, uma cidade, uma província, tá? E lá nesse local está a igreja dos Gálatas, a igreja de Deus, tá bom? Carta aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, tá bom? Então Paulo escreve essa carta e ele diz aqui no versículo 7, que ele diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ele está usando uma analogia, ele está usando tipo uma metáfora, né? São filhos de Abraão, ou seja, toda pessoa que são da fé, que exerce a fé no nível de Abraão, é considerado filho dele, porque Abraão foi um homem de fé. Se nós formos a observar os motivos pelos quais Paulo chegou nesse ponto, ele estava falando da lei e fé. Havia uma disputa muito grande ali na Galácia, né? Não foi tão fácil assim para que a igreja pudesse se estabelecer ali. E nós precisamos entender isso, que a fé também precisa ser materializada. Fé, se ela não for materializada, não é fé. Você vai acreditar naquilo que ainda não está para estar. Você vai acreditar naquilo que você não vê para acontecer. Copiou? Vamos ver o que está relacionado ao versículo 7 do capítulo 3 da carta aos Gálatas, né? Versículo 7, deixa eu pegar ele aqui, né? Relacionado ao versículo 7. Por quais razões Paulo chegou nesse ponto? Por que que ele disse isso? Por que que ele estava falando aquilo? Porque logo no início da igreja, se você for lendo, fazer uma leitura buscando lá naquele tempo, você vai perceber que o cenário em si não era tão simples assim para os primeiros cristãos. Havia uma influência muito grande dos gregos, os pensadores, então não era uma tarefa tão fácil assim para os cristãos se estabelecerem. Havia muitas influências. Portanto, em Gálatas, Paulo precisou apertar o cinto. Se você ler a carta aos Gálatas direitinho, Paulo precisou apertar os cintos. E aquele que tem fé em Deus, ele precisa o quê? Praticar aquilo que Deus realmente se agrada. Você está entendendo? E isso eu estou falando do capítulo 3. Quando chega no capítulo 5, ali o caldo, ele engrossa um pouco mais. Por quê? Paulo aperta. Que quem tem realmente a Deus, confia nele, tem o fruto do Espírito. Dá para você entender? No versículo 7, os judeus argumentavam que a relação privilegiada de ser filhos de Abraão requeria o selo da circuncisão. Eis o motivo pelo qual Paulo foi provocado a falar. Entendam bem. Havia uma grande discussão sobre essa questão da circuncisão ou não. Outra coisa, requeria o selo da circuncisão e assim não podiam ser
reivindicada por quem fosse incircunciso, que não fosse circuncidado. Paulo rejeitou esse pensamento, argumentando que se a base da aceitação de Abraão com Deus foi a sua fé, então os homens de fé são hoje os verdadeiros filhos de Deus. Você está entendendo aquele negócio? Para você entender o contexto, você tem que ler ele num todo, entender o que pensavam os judeus naquele tempo, suas crenças, o que estava sendo deturpado na lei que Moisés tinha colocado. Está entendendo? Para você entender o cenário, lê o profeta Malaquias, é um livro pequeno, mas ali você vai ver um pouco do cenário, né, que estava acontecendo. E já no tempo de Paulo havia uma discussão muito grande. Eles estavam presos aos antigos rituais mosaicos, os judeus que aceitaram a Cristo. Havia uma comunidade judaica forte na Galácia. Olha só. E Paulo rejeitou esse pensamento, argumentando que se a base da aceitação de Abraão com Deus foi sua fé, então os homens de fé são hoje os verdadeiros filhos de Abraão. Sem a circuncisão, sem a necessidade da circuncisão, né? Temos aqui uma diferença importante. A relação significativa com Abraão não é racial. Preste atenção nisso. Pela circuncisão externa, mas ética, com base na fé interior, né? É difícil de você entender isso sem você levar para alguém que já passou por pela antiga aliança, compreender esse contexto. Compreender que Deus, ele abriu uma nova fase na sua intenção de salvar o ser humano. O ser humano, ele tem dificuldade de entender a mente de Deus. E é aí que mora o problema, né? Mas indo adiante, Paulo sugere que esta relação de fé entre Abraão e seus filhos foi prevista na promessa feita por Deus. Tá entendendo? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, que não somos os judeus, né? Anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Rapaz, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Versículo 8. Paulo defende que a promessa de Deus a Abraão, todas as nações serão benditas em ti, conforme Gênesis 12, 3, 18, foi feita levando em conta a presciência divina do que um dia justificaria pela fé os gentios. Se não fosse por esse caminho, se Deus não nos abrisse essa porta, seria um tanto difícil para nós alcançarmos a plenitude da salvação de Deus nessa questão. Teríamos que ser circuncidados na ideia dos judeus, né? Mas Deus, ele é inteligente. Deus, ele é inteligente. Então, Deus estava proclamando estas boas novas de antemão a Abraão em resposta ao argumento dos judeus que diziam que as bênçãos de Abraão estavam restritas aos circuncidados. Quem não for circuncidado não vai ser salvo. Essa é a ideia. Paulo destacou o fato de que os gentios incircuncisos estavam sendo abençoados e estavam sendo justificados pela fé. Conclui então que foi com este fato em mente que Deus, pela presciência e planejamento, fez a promessa original a Abraão, né? E isto fundamenta a sua argumentação de que os homens de fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Então traz essa questão toda do entendimento que todos que são filhos de Deus ou são homens de fé se equiparam a Abraão.
Entendeu? Ó, Paulo resume o argumento assim, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Esta está no versículo 9 do capítulo 3 de Gálatas. Esta verdade é a própria inferência da argumentação dos versículos anteriores. Ou seja, aqueles que são homens de fé estão recebendo as bênçãos que Abraão recebeu como homem de fé. Se você acredita como Abraão, se encaixa nesse propósito que Deus colocou. Devemos entender o adjetivo crente, pistos, em seu sentido ativo, né, de cheio de fé, conferir homem de fé, né, e não em seu significado passivo de confiável ou de confiança. É correta a tradução crente, embora não enfatiza a sua estreita relação com os que são da fé. Abraão teve fé. Então, por isso que o título da leitura diária de sábado que nós estamos lendo, estamos comentando, Abraão, pai dos filhos da fé. Então, todo aquele que tem fé em Deus, que confia em Deus, se equivalem a filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? Você consegue exercer sua fé? Você tem fé que Deus vai trabalhar na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios? Você tem fé que Deus vai fazer de você um grande pregador, um pastor, um evangelista, um missionário? Você tem fé que Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida? Se é, o título da lição é essa: a fé de Abraão nas promessas de Deus. Você tem fé nas promessas de Deus? Você está enquadrado dentro das promessas de Deus? Está trabalhando dentro das promessas de Deus? Pense nisso, porque assim você é considerado também filho de Abraão. Que essa lição de domingo seja uma bênção na sua vida. A leitura diária é um passeio panorâmico sobre o terreno. E ela te dá um melhor ganho de compreensão. Quando o professor expor a lição, você vai compreender, porque você foi gradativamente, uma vez por dia, lendo a leitura diária e completando o seu entendimento. E serve para o professor também. O professor que lê a leitura diária, que faz o seu estudo detalhado, né, metódico, consegue entender melhor e vai ter menos dificuldade na sala de aula, porque pode surgir perguntas desafiadoras que podem implicar também na vida do professor. Aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa. Se você gostou, está gostando do nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com grupos de estudo, né? Conversem, dialoguem, porque o importante é nós podermos trabalhar de uma certa forma para compreender a vontade de Deus. Um abraço a todos os membros do Campo IEAD, a todo o pastor presidente, pastor Haroldo Fernandes Pascoal, todos os obreiros, sua esposa, todos os obreiros, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, né? A todos um grande abraço. Daqui a pouco eu volto.